Introdução à bioquímica. Mais uma parte da agronomia. Para mais vídeos como este e de outras matérias, se inscreva em nosso canal que mais vídeos como esse virão. Bioquímica. Ela estuda reconhecer as principais biomoléculas e suas funções biológicas. Conhecer os principais elementos evoluídos no mecanismo celular e no fluxo metabólico. Estuda também identificar as principais vias metabólicas. A gente já vai cortar esse papo furado, então já vamos falar aqui das células. As células são compostos de estrutura complexas quimicamente. Os componentes básicos são moléculas pequenas e simples, como proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. As biomoléculas são constituídas essencialmente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tendo aí mais ou menos 99% delas aí são esses. E tem aqueles também que são essenciais, porém em menor quantidade: ferro, o sódio, o iodo e o cálcio. Falta um erro ali, acho que é o cálcio. O elemento C é a base de todos os compostos, responsável por fazer 4 ligações, então, do tipo simples, duplas ou triplas. Também podemos falar que são ligações covalentes simples, duplas ou triplas. A ligação de um grupo de átomos de C cria grupos funcionais com propriedades químicas distintas. Então isso altera a polaridade, carga, certo? Aí que está o que da questão. Uma mesma molécula pode ter vários grupos funcionais. O que é isso? Ela tem a mesma fórmula molecular, porém a sua forma estrutural é diferente. Para isso damos o nome de isômeros. Então aqui, quando tem uma forma molecular igual, porém a sua estrutura é diferente, que nem nosso exemplo aleatório aqui do lado, isso a gente chama de isômero. Tá vendo que só mudou o R4, subiu aqui, ó. O outro inverteu. O nosso exemplo da direita são os grupos funcionais, que todo mundo deve ter de exemplo no caderno aí que os professores passam logo no primeiro dia de aula. A gente não vai entrar em detalhes. A maior parte das biomoléculas são polímeros formados pela ligação de unidades monoméricas simples. Então, o que são polímeros? São macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores. E essas unidades menores são as monoméricas, que é a forma reativa de monômeros de partida dentro de um polímero. Então, as unidades estruturais menores as monoméricas ali. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Uma coisa puxa a outra. Os compostos são divididos em dois grupos. O inorgânico, que é composto por água e sais minerais, e os orgânicos, que são proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. A nossa estrutura de biomoléculas é bem simples. Eu coloquei aqui um pouco mais detalhado para a gente entender, porque entra a parte de distribuição eletrônica, lá da química também, tá? Um negocinho chato aí. Então, ou seja, ao compartilhar os elétrons, os átomos formam um composto molecular que pode ser representado por uma forma molecular. Na ligação covalente comum, cada átomo contribui com um elétron para formar o par. Os ametais, então, possuem de 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada e têm a tendência a receber elétrons para completar 8 na camada de valência. Então, ou seja, isso aí é bem aleatório e depende muito do que estamos falando. No nosso exemplo da água, não metal, né? Temos 6 hidrogênios e 2 hidrogênios, totalizando ali 8 elétrons, concluiu, fechou, valeu. O átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, tem a capacidade de fazer 2 pares eletrônicos, por isso foram utilizados 2 hidrogênios. O oxigênio fez 2 ligações do tipo simples, com cada hidrogênio, certo? Aqui, ó. Uma ligação para cá, uma ligação para lá. Com isso, os átomos adquirem configuração eletrônica de gás
nobre, ou seja, o oxigênio completa 8 elétrons na camada de valência e cada oxigênio fica com 2 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, perdão. Simples, não tem segredo de nada, é só isso aí mesmo. Ponte de hidrogênio, então, que a gente vai falar também, que é uma coisa que tem na água, é a ligação química caracterizada por fazer uma ligação covalente entre oxigênio, nitrogênio ou fósforo, que é esse que ele obrigatoriamente ele se liga ao oxigênio. Isso se chama pontes de hidrogênio. Então aqui temos uma molécula, aqui outra molécula, aqui outra molécula. Essas ligações entre as moléculas damos o nome de ponte de hidrogênio ou ponte de H. Acontece também com álcool, aldeídos, cetonas, tudo que tiver H na sua forma, isso faz fundir. Valemos ressaltar também que a água é um solvente polar e dissolve na maioria das biomoléculas, então podemos dizer até que é um solvente universal. Hidrofílicos é um composto então que se dilui facilmente na água, característico por ser polar. E o hidrofóbico, composto incapaz de interagir com a água. Então aí temos o nome de apolar, né? Não interage, é polar. E o anfipáticos, que ele tem então já essas duas características, polar e apolar. Um exemplo pode ser, por exemplo, sabão ou detergente. Proteínas também podem ser polares e apolares, vitaminas polares e apolares, depende do que estamos falando. Agora vamos já mudar um pouquinho do nosso assunto, vamos falar de aminoácidos e proteínas. Os aminoácidos recebem então uma abreviação de AA, proteínas PTN. Nada grave, só uma abreviação mesmo. Então as proteínas são macromoléculas de maior variedade, grande diversidade de funções biológicas. As proteínas são conjuntos de 20 aminoácidos. E as células podem produzir proteínas com propriedades e atividades diferentes pela união desses 20 aminoácidos. A estrutura então dos aminoácidos é composto por uma amina e um ácido carboxílico. Igual está na nossa figura aqui ilustrada. E esse R, ele pode variar, ele pode ter uma outra estrutura molecular aqui é diferente, né, para formar um outro tipo de estrutura molecular. Mas a base, então, do aminoácido é a amina e o ácido. A classificação, então, dos grupos de A são os polares, apolares, aromáticos, os positivamente e negativamente. Então, cada grupo desse pode formar um radical diferente. Tem um radical diferente aqui, um grupo diferente, uma forma molecular diferente, uma estrutura diferente, certo? Mas como os aminoácidos ligam uns aos outros para formar as proteínas? É feito por ligações que chamamos de peptídicas, que são moléculas menores que se ligam aos aminoácidos, né? Aos monômeros que a gente falou lá no começo. Então as ligações peptídicas ligam um aminoácido ao outro, formando as proteínas, certo? Nosso exemplo da nossa figura aqui então, o aminoácido se ligou, formou uma proteína. Agora, a função da proteína e sua estrutura. A proteína tem algumas funções, como por exemplo, a catálise enzimática, que são enzimas catalisadoras e aumentam a velocidade das reações. Tem função também de transporte e armazenamento de substância, função estrutural na célula, anticorpos, nutrientes e reservas. É presente também em alguns fluidos. Geração e transmissão de impulsos nervosos, então tem proteína ali presente. Basicamente são algumas das suas funções. A estrutura, então temos a estrutura primária da proteína, formada por meio de ligações lineares
entre aminoácidos. Então, ou seja, é uma ligação aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo, tá? Não é assim. Mas pegar uma linha contínua aqui, ó, ligação uma do lado da outra. Isso é uma ligação primária. Ligação secundária refere-se ao arranjo espacial dos radicais de aminoácidos que estejam um do outro, que estejam perto um do outro na sua estrutura linear. Então aqui já é os do lado, certo? Está perto um do outro, na estrutura linear já é a parte da estrutura secundária. E a terciária refere-se a ligações entre os arranjos espaciais de radicais da estrutura terciárias ligados. Então são estruturas aqui já mais um pouco afastadas, segue um pouco fora um pouco do padrão, né? Então são formados por três estruturas, também são estruturas, podem ser quaternárias e vai aumentando. São tudo, como a gente pode falar, são estruturas funcionais da proteína, já a partir da secundária para terciária, já a parte mais funcional. Acredito que tenha ficado claro para vocês essa parte de introdução das estruturas de aminoácidos, proteínas, a forma molecular de algumas coisas, pontes de hidrogênio, enfim. Esse foi a nossa introdução da bioquímica. E para mais vídeos como esse, uma parte um pouco mais aprofundada do conteúdo, a gente vai abordar nos próximos capítulos. Esse foi só o superficialzinho mesmo. Agradeço se ficou até aqui e até mais.